Olá, gente! Vamos a mais um dia do nosso preparatório. A gente está aqui em São Paulo, nossa, um frio. Espero que esteja um climinha aí melhor para vocês que são de todo o Brasil. Hoje a gente vai começar a falar de tumores de pele. Gente, vocês vão ver que a maioria das questões, só teve uma questão, a gente fez toda a triagem, né, da prova ao longo desses anos, apenas uma questão de SEC, todas as outras questões são de melanoma. Particularmente, eu acho um tema muito importante, caiu todos os anos, tá? Melanoma, e caem conceitos repetitivos, assim como a gente viu. Então, de 2019 a 2022, vocês vão ver que apenas um ano caiu o SEC, o resto melanoma e os conceitos eles foram se repetindo, tá? Ao longo dos anos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai começar a falar hoje de estadiamento, ampliação de margens e biópsias, tá? Ao longo da semana a gente vai discutir o tratamento. Eu vou começar projetando para vocês aqui uma questão que foi de 2019. Nessa questão, ele falava acerca dos procedimentos iniciais de estadiamento no paciente com melanoma recidivado. É correto afirmar que... Aí ele afirma que a realização de PET ela pode ser considerada em pacientes com doença oligometastática e candidatos à abordagem cirúrgica em associação à ressonância de crânio. Gente, de cara, esse era o gabarito da questão. A gente sabe que o PET-CT ele é melhor, ele é superior aos exames convencionais para fazer o estadiamento do melanoma. E principalmente quando a gente está diante de uma doença oligometastática em que se tem o objetivo de fazer o tratamento curativo, ou seja, de operar essa oligometástase, deixar o paciente sem evidência de doença, claro, e depois fazer o tratamento ali adjuvante. Então, esse item está completamente correto e nesse momento o PET ele vem justamente para a gente excluir doença em outro local antes de você oferecer para o tratamento para um paciente ainda com a proposta curativa, né? Então, vê ali no PET se não tem outros locais de doença e aí esse paciente, né, tratando-se de uma doença que não dá para ressecar, ao contrário do que se achava quando tinha feito apenas imagens convencionais como tomografia, e aí esse paciente vai então para um tratamento paliativo. E sempre em associação à ressonância de crânio, que, assim como o câncer de pulmão, faz parte ali do estadiamento desse paciente, né, principalmente no caso de um tumor que já foi recidivado. Na letra B, ele afirma que o uso de técnicas de sequenciamento como NGS é sempre preferível para avaliação de pacientes com melanoma, pois além das mutações do gene BRAF, permite a identificação de potenciais alvos terapêuticos para os quais há terapias aprovadas, como mutação do NRAS e NF1. Esse item está incorreto. A gente não tem aprovação de terapia-alvo para NRAS nem NF1, tá? Inclusive a diretriz ela traz isso, eu fiz um recorte, vou mostrar aqui para vocês na sequência, né? Já viu que o item era o gabarito. Ele afirma-se na diretriz: todos os pacientes com melanoma avançado e ressecável devem ser submetidos à pesquisa de mutação de BRAF. A pesquisa de mutações adicionais, KIT, NRAS, fusões de TRK, elas devem ser realizadas quando disponível e pode direcionar o tratamento em situações específicas. Porém, não há medicamento aprovado para a mutação de KIT e NRAS. Nos casos raros, que é dos pacientes que têm fusão do TRK, considerar o uso de loratrectinib por via oral continuamente. Então, assim, a gente não tem aprovação, como ele afirmava ali, para inibidores do NRAS e do NF1. Então, por esse motivo, não é preferível você fazer avaliações expandidas por esse motivo, né? Apenas se o paciente tiver acesso. A pesquisa de mutação de BRAF não deve ser realizada em material obtido através da biópsia. Gente, isso aí já está completamente falso. Você pode sim fazer através da biópsia, tá? Por agulha. Então, isso está totalmente incorreto. O teste COBAS, que é uma técnica de RT-PCR, apresenta uma elevada sensibilidade e especificidade para a detecção de mutações V600 do gene BRAF, incluindo mutações não V600E. Gente, esse item está parcialmente correto, né? Essa técnica, né, de RT-PCR, o teste COBAS, realmente ele consegue avaliar bem as mutações no gene BRAF, porém, ele não é um teste que é altamente sensível, tá? Ele é específico, ele tem uma alta sensibilidade, especificidade, mas uma baixa sensibilidade, então não é o item correto. A mutação do gene BRAF é um evento tardio na carcinogênese do melanoma e se associa à invasividade e potencial metastático. Esse item está incorreto. A gente sabe que quando eu estou falando de um paciente com
mutação de BRAF, eu estou falando de uma mutação que está no início da carcinogênese. A gente vê ali a mutação de BRAF acontecendo justamente quando a gente tem uma alteração nas células melanocíticas bem antes da gente ter a doença invasiva. Então, está no início da carcinogênese, não no final, lá quando o paciente ele tá para se transformar, né, numa doença metastática. Então, no início a gente já tem a mutação, por esse motivo, inclusive, né, a gente tem indicação de adjuvância, mesmo para aqueles pacientes que não têm doença metastática, tá? Então, vamos seguir aqui, a gente vai para uma questão que foi de 2020. E essa questão, gente, ela vai fazer, é aquela questão que é clássica, vocês têm que saber, não pode ir para a prova, pelo amor de Deus, sem saber quando que amplia a margem do melanoma. E ele fala de um paciente de 45 anos que teve o diagnóstico de um melanoma extensivo superficial no braço direito e fez uma biópsia excisional. O Breslow foi de 0,7 milímetros. Não havia ulceração, mitose ou microsatelitose. As margens estavam livres e ele pergunta qual que é a conduta. E aqui eu vou trazer para vocês. Quando que eu amplio a margem? Gente, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, ó, toma cuidado com isso aqui, ó. Veja que eles colocaram 0,7 milímetros, mas, gente, cuidado que na questão pode vir em centímetros, tá? Então, a gente tá falando aqui em milímetros, tá? Então, vamos lá. Toda vez que eu tiver um melanoma in situ, eu vou ampliar a margem em meio a 1 centímetro. Toda vez que eu tiver um Breslow de até 1 milímetro, eu vou fazer 1 centímetro. Veja, então, na questão, ele falava de 0,7 milímetros. Então, era o quê? Voltando aqui. Menor que 1 milímetro. Então, é 1 centímetro a margem. Mas vamos continuar. De 1,1 milímetro a 2, é 1 a 2 centímetros de margem. E Breslow acima de 2, é 2 centímetros de margem. E aí, eu vou aproveitar e vou falar o seguinte, gente, quando que faz biópsia do linfonodo sentinela? Ela está indicada se há ausência de sinais clínicos de envolvimento linfonodal, óbvio, né, porque o sentinela você está buscando aquele primeiro linfonodo ali que está fazendo a drenagem comprometido. Então, é a partir de um Breslow de 8 a 1 milímetro. Para Breslow menores, né, de 0,8 a 1 milímetro, se tiver um índice mitótico acima de 1, presença de ulceração e nível de invasão de Clark 4 ou 5, ou invasão angiolinfática, a gente faz também. Mas nós sabemos que para todos os que têm Breslow acima de 0,8. Então, esse paciente, a gente vai observar aqui, ó. Era um paciente, então, que tinha indicação de ampliação de margem, e a ampliação de margem dele, a indicação é de 1 centímetro. E aí, ele fala aqui, ó, era 0,7 milímetros, sem ulceração, mitose ou microsatélites. Vamos voltar aqui, ele fala menor, né, do que 0,8 a 1 milímetro, se o índice mitótico for maior que 1. Vamos voltar na questão. Ele não falava do índice mitótico, mas ele dizia que não tinha ulceração, que não tinha nível de Clark ou invasão angiolinfática. E por esse motivo, não tinha indicação de fazer pesquisa de linfonodo sentinela. Era apenas ampliar margens. Vamos revisar de novo esse conceito? Vamos lá. Um paciente agora, ó, em 2021, tá vendo como é importante? 55 anos, foi então diagnosticado com melanoma. O Breslow era 2,5, gente, 2,5, maior que 2, ampliação de margem é acima de 2 centímetros. Olha só o que eu tô falando aqui pra vocês, gente. Nem precisava saber mais nada, né, tipo, do linfonodo sentinela, porque a gente só tem como gabarito de questão esse item que é o C, que era acima de 2 centímetros. Mas vamos revisar. Pesquisa linfonodo sentinela não pesquisa? Sim, porque acima de 0,8, né, a 1, a gente tem pesquisa de linfonodo sentinela. Agora, menor que 0,8 milímetros, eu vou voltar aqui, e 1, eu tenho que ter índice mitótico acima de 1, né, a partir de 1, presença de ulceração, nível de Clark 4 ou 5 ou invasão angiolinfática. Tá? Então, veja que esse foi o gabarito da questão. E para fechar nosso vídeo com chave de ouro, essa revisão, eu vou perguntar qual é a melhor forma de biopsiar um paciente com melanoma. Isso caiu no ano passado. E se vocês virem, gente, como é importante fazer questão. Nas questões que eu revisei com vocês anteriores, ele já falava a resposta. Estava lá no enunciado. A biópsia é excisional. Excisional, tem que tirar toda a lesão. Débora, e a margem? Gente, a margem é milimétrica. Por quê? Porque a margem, ela depende da
profundidade. Ela depende do Breslow. Então, não faz nenhum sentido a gente fazer uma margem super grande, porque eu quero ver qual que é o Breslow para indicar depois a ampliação de margens. Então, a margem ela tem que ser milimétrica, tá? Porque depois a gente vai entender o Breslow. Gente, a gente fica por aqui, revisão de conceitos, até amanhã, e a gente vai continuar até sexta-feira revisando tudo de melanoma. Beijão para vocês!